agora vamos o nazismo alemão. Olha aquela cruz lá, cruz não, a suástica, ali é o símbolo do nazismo. Gente, muita gente pensa que foram os nazistas que criaram esse símbolo. Não, esse símbolo já existe há milênios antes de Cristo. Várias civilizações já usavam esse símbolo, só que esse símbolo era usado para várias coisas, até para religião já foi usado, certo? Tinha vários significados. Aí os nazistas pegaram e usaram esse símbolo como um símbolo do nazismo, certo? Deixar uma coisa bem clara, apesar do nazismo ser partido Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão, apesar deles terem socialista no nome, era um partido de extrema direita. Quando ele nasceu, quando esse partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, quando ele nasceu, ele era controlado pelos trabalhadores, mas depois a elite vai se apossar desse partido, e o nome vai continuar o mesmo. Esse partido depois vai se tornar de extrema direita, e é esse partido que vai dar origem ao nazismo. Tratado de Versalhes. Vocês estão lembrados, depois da Primeira Guerra Mundial, que a França exigiu que a Tríplice Entente impusessem para a Alemanha o Tratado de Versalhes, um tratado que humilhou a Alemanha, um tratado que reduziu as forças armadas alemãs, um tratado que reduziu o território alemão, um tratado que fez com que a Alemanha perdesse colônias, um tratado onde a Alemanha foi a culpada pela guerra, a única culpada pela guerra, pela Primeira Guerra, um tratado onde obrigou a Alemanha a pagar bilhões de dólares, ou seja, um tratado humilhante para a Alemanha. A Alemanha vai usar esse tratado como um sentimento de ódio para se vingar, aquele revanchismo que eu falei lá atrás, para se vingar das democracias liberais, da Tríplice Entente, certo? Da Tríplice Entente. Olha aí, dívidas de guerra, até o Brasil recebeu uma pequena parcela, porque o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, mas com hospitais, com navios hospitais, com enfermeiros. Aí o Brasil recebeu alguns materiais da Alemanha lá, da Primeira Guerra, tudo obsoleto. Necessidade de reconstrução, isso aqui é a Alemanha, e essa necessidade de reconstrução, o governo alemão vai ser incompetente, não vai reconstruir. Assim como aconteceu na Itália, a elite alemã vai buscar apoio nos movimentos autoritários. Na Itália, essa elite italiana vai receber o apoio, vai encontrar esse apoio em Mussolini, e a elite alemã vai encontrar esse apoio em Hitler, no partido nazista, certo? Crise econômica, a Alemanha, assim como a Itália, vai estar atolada numa crise econômica. Para vocês terem uma ideia, a crise econômica na Alemanha atingiu, gente, mais de 4 milhões% ao ano. É verdade. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo. Se você comprasse um pão para tomar café, se você entrasse numa padaria, você comprasse um pão para tomar um café, quando você terminava de tomar o café com um pão, aí você levantava para comprar outro pão, já estava o dobro do preço. Só enquanto você tomava café, para você ter uma ideia de como era a inflação na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, após a crise de 1929. A Alemanha, gente, estava em caos total, e o governo não estava conseguindo solucionar isso. Aí vai surgir um movimento autoritário liderado por Hitler, e Hitler vai receber apoio da burguesia alemã, porque assim como na Itália, o socialismo estava em ascensão, crescendo, e os burgueses vão ver que as ideias de Hitler são as mesmas ideias de Mussolini, antissocialista, certo? Eram as ideias de repressão, e eles vão investir, os burgueses vão investir nisso, e Hitler vai lá combater esses caras, os trabalhadores. Olha, fome, miséria, desemprego, certo? A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, vivia uma república chamada República de Weimar, república parlamentarista. Parlamentarista é quando tem a figura do primeiro-ministro, instalada depois do Tratado de Versalhes. Essa República de Weimar, certo? Ou Weimar, tanto faz, ou Weimar, era liderada pelo presidente Hindenburgo, e o presidente Hindenburgo vai chamar Hitler para ser o primeiro-ministro, assim como Mussolini foi chamado para ser primeiro-ministro lá na Itália pelo rei Vítor Emanuel. O presidente Hindenburgo da República de Weimar vai chamar Hitler. Crescimento de grupo socialista nas eleições, a mesma coisa na Itália. Você viu que nas eleições de 1920 o Partido Fascista perdeu,
porque os partidos socialistas cresceram. É aí que os burgueses, foi aí que os burgueses italianos passaram a investir pesado no partido fascista. Assim vai acontecer na Alemanha. Com essa ascensão dos partidos socialistas nas eleições, os burgueses alemães vão investir pesado no Partido Socialista Alemão, o Partido Nacional Socialista, que é o partido nazista. E esses nazistas, liderados por Hitler, vão combater direto, com extrema violência, esses partidos socialistas. Em 1920, Hitler se filia ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Repetindo, tem o nome socialista aqui do partido nazista, mas de socialismo eles não têm nada, são partido de extrema direita. Quando ele nasceu, ele tinha um viés socialista, porque ele foi fundado por trabalhadores, mas aí a elite se apossou desse partido. E então, desde então, de socialismo não tem nada, eles só não mudaram o nome, certo? O partido nazista, do qual se torna chefe absoluto, Hitler, Adolf Hitler, que nem alemão era austríaco, combate as manifestações de esquerda na Alemanha. Essas manifestações de esquerda é quem? Os partidos socialistas, assim como vai acontecer com Mussolini. Aí, Hitler cria SA, aqui já é uma polícia, SA, seções de assalto, ou seja, tropa de assalto, que perseguem opositores, conhecido como camisas pardas, apoiado por setores da burguesia. Observe que a burguesia vai apoiar o partido nazista. Hitler vai criar, assim como o fascista. Vocês estão lembrados como era chamado o partido, os militantes do partido fascista? Era chamado de camisas negras. Pois é, os militantes do partido nazista vai ser chamado de camisas pardas. Observe que tem muita coisa em comum. Por quê? Porque Hitler se espelhou no fascismo para criar o nazismo. Por isso que a gente diz que o nazismo é uma derivação do fascismo, só que mais cruel, mais violenta, certo? Esses camisas pardas, lá do partido nazista, era chamado de SA, tropa de assalto. Era um tipo de polícia, que a função era combater o socialista com extrema violência, certo? Olha, assim como aconteceu com o fascismo, que foi derrotado nas eleições de 1920, Hitler também vai ser derrotado nas primeiras eleições. Só depois é que eles vão dar a volta por cima. Quando Hitler é derrotado nas eleições, Hitler tenta dar um golpe, chamado de Putsch de Munique. O que é isso? Putsch de Munique, que tinha que ser com U, porque se refere à cidade alemã, certo? A cidade. Putsch, golpe. Hitler tenta dar um golpe, certo? Hitler tenta tomar o poder com o grupo nazista, só que ele fracassa e Hitler é preso. Gente, é aí que vai ser o divisor da história do nazismo, essa prisão de Hitler. Porque quando Hitler tenta o golpe e fracassa, ele é preso, e lá na prisão ele escreve um livro chamado Mein Kampf. E esse livro, traduzido para o português, quer dizer Minha Luta. É um livro, gente, que é a cartilha nazista. É um livro que diz como ser um nazista e o que um nazista deve fazer para sobreviver. É nesse livro, Mein Kampf, ou seja, Minha Luta, onde Hitler trata pela primeira vez no papel, bota no papel pela primeira vez o ódio que ele tem dos judeus. Então, é esse Mein Kampf que vai ser a cartilha do partido nazista, certo? Olha, Hitler é preso e escreve o livro Mein Kampf, Minha Luta, certo? Depois do nazismo, depois da Segunda Guerra Mundial, esse livro passou quase 50 anos proibido na Alemanha. Só depois que foi relançado, depois de mais de 50 anos, e mesmo assim, com algumas notas de rodapés de intelectuais explicando o porquê daquilo naquele momento, para que pessoas não seguissem mais o livro de Hitler. Mas a gente sabe que isso não adianta muito não, que existem grupos neonazistas aí no mundo todo, certo? Os neonazistas estão aí, pelo mundo todo. Olha, que expõe os princípios básicos do nazismo, o livro Mein Kampf. O que era que nesse livro a ideologia nazista prega? Bom, a ideologia nazista prega a superioridade da raça ariana. Hitler dizia que o povo alemão é descendente dos arianos. Os arianos é um povo que veio da Europa Central, veio ali da região da Indo-Europa, certo? Um povo branco, olhos azuis ou verde, loiro. Hitler diz que os alemães descendem desse povo e que esse povo é superior.
certo? É superior. É o mesmo povo dos deuses nórdicos, de Thor, de Odin, certo? Aí a mitologia, Hitler dizia que o povo alemão é dessa raça, essa raça ariana, raça superior, é uma raça predestinada a dominar as raças inferiores, que na visão dele, eram todas as raças. Então, na visão de Hitler, o mundo tinha que ser conquistado. O mundo tinha que ser conquistado. Antissemitismo, ó, isso aqui é uma característica exclusiva do nazismo, o antissemitismo. Antissemitismo é o ódio, uma perseguição que o judeu sofria na mão dos nazistas. É um ódio excessivo que Hitler tinha dos judeus. Os judeus é um povo semita. Semita deriva da palavra de Sem. Se eu não me engano, Sem era um dos filhos de Noé. E os povos descendentes de Sem são chamados de povos semitas. E os judeus é um desses povos semitas. Então, antissemitismo é ódio a um povo semita, no caso os judeus. Hitler criou um ódio muito grande, um ódio excessivo contra esse povo, certo? E começou a perseguir e matar esse povo. Na verdade, Hitler queria fazer um genocídio, que é o extermínio de uma raça. E isso é uma característica específica do nazismo, certo? Do nazismo. Fortalecimento do Estado, com E maiúsculo, o Estado soberano personificado pelo Führer. Mussolini era chamado de Duce, Hitler é chamado de Führer, que quer dizer guia, líder supremo, certo? Aquele o mais importante de todos. Hitler queria fundar o terceiro Reich é império, o terceiro império alemão. Hitler queria fundar e disse que duraria 1000 anos, mas na verdade só durou de 33 até 45, porque Hitler vai assumir o poder total na Alemanha em 1933. Expansionismo, uma característica que alguns historiadores dizem que é específico do nazismo, a conquista do espaço vital. A gente já falou sobre isso lá atrás, onde Hitler conquistava o espaço, porque Hitler dizia que aquele espaço era importante para o povo alemão. Geralmente, o território que Hitler conquistava era habitado por povo alemão, que Hitler dizia que o povo alemão tinha que estar junto, tinha que estar unido em um só território. Por isso que era um espaço vital importante, aí Hitler ia lá e conquistava, certo? Não cumprimento de tratado de Versalhes. Hitler, aquele tratado que humilhou a Alemanha, Hitler simplesmente, rasgou de ponta a ponta. Olha, pelo tratado de Versalhes tem uma causa interessante. Dizia que as forças armadas alemãs não podiam passar de 100 mil homens. Todas as forças armadas não podiam passar de 100 mil homens. Para vocês terem uma ideia, quando começa a Segunda Guerra Mundial, em 1939, os alemães já têm quase 4 milhões ou mais de soldados. Hitler não deu ousadia ao Tratado de Versalhes, certo? Hitler era totalmente belicoso. Hitler dizia, para você ter ideia, Hitler amava a guerra. Ele dizia que a guerra era necessário para selecionar os povos mais valentes, mais superiores. Hitler dizia isso, que era necessário a guerra, certo? Em 32, com a crise de 29, os nazistas se fortalecem e conquistam 1/3 do parlamento alemão, chamado de Reichstag. Gente, inclusive, o Reichstag, que é o parlamento alemão, quando Hitler assumiu o poder, Hitler vai tocar fogo no parlamento e vai botar culpa nos judeus, certo? Assim como Nero tocou fogo em Roma e botou culpa nos cristãos, Hitler vai tocar fogo no Reichstag, no parlamento alemão, e vai botar culpa nos judeus e nos comunistas, certo? Que aí leia-se também socialista. Em 33, Hitler assume o poder. Hitler é nomeado chanceler, primeiro-ministro. É aqui que ele assume o poder, certo? Na Alemanha. Em 34, com a morte do presidente, que presidente? Aquele presidente da República de Weimar que eu falei, o presidente Hindenburgo. Ele morre em 34, aí Hitler assume o poder total, assim como Mussolini assumiu quando o rei Vítor Emanuel morreu. Mussolini assumiu o poder total. Hitler aqui em 34 vai assumir o poder total com a morte do presidente da República de Weimar, certo? A República de Weimar acaba com a morte do presidente Hindenburgo.
Aí começa agora o que? Hitler começa a criar o terceiro Reich, o terceiro império. Aí Hitler é nomeado, Führer, guia do povo, e proclama o terceiro Reich, o terceiro império, certo? Coloca em prática sua doutrina nazista. Agora ninguém segura mais. Gente, eu sempre digo que Hitler era um gênio, só que era um gênio que voltou sua mente para o mal, mas que era um gênio, era. Para vocês terem uma ideia, eu falei para vocês como estava a crise econômica da Alemanha após a Primeira Guerra. A Alemanha, gente, praticamente não tinha um prédio em pé. As crianças brincavam com carroças de dinheiro, carroças mesmo, de uma altura de meu tamanho, e que não valia para comprar um pão, de tão desvalorizado que era o marco alemão. E de repente a Alemanha chega em 39, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha chega entre as 3 ou 4 potências econômicas do mundo. Então o cara é um gênio. Só que, como eu digo, ele voltou essas ideias para o mal, certo? Ele tinha muito ódio, principalmente dos judeus e das democracias liberais, certo? E é interessante, o ódio que o Hitler tinha dos judeus. É bom deixar claro que ele acusa os judeus de ser ocupado pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, porque Hitler dizia que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial porque os judeus, que eram ricos na Alemanha, eram bem desenvolvidos, não investiram o suficiente no governo alemão. Se os judeus tivessem investido a fortuna deles no governo alemão, de acordo com Hitler, a Alemanha não perderia a guerra. Então Hitler culpa os judeus pela derrota da Alemanha. Por isso que Hitler vai perseguir os judeus até não poder mais, certo? E isso ele deixa bem claro lá no seu livro Mein Kampf, a ideologia nazista, certo? Olha aí, Hitler cria mais uma polícia, a SS. Você viu, a primeira foi a SA, a tropa de assalto, agora a tropa de segurança, polícia política. E a Gestapo, outra polícia, polícia secreta, certo? 1935, leis de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade alemã. Gente, é nessa cidade que Hitler vai criar todas as leis contra os judeus. E por ironia do destino, quando Hitler for derrotado, os nazistas vão ser julgados nessa cidade. Vai ser chamado de julgamento de Nuremberg. Então, as leis de Nuremberg diziam o quê? Restringir a cidadania e direitos aos judeus. Os judeus não eram mais considerados cidadãos da Alemanha, não era mais, certo? Proibição de casamento entre judeus e não judeus. Com as leis de Nuremberg, Hitler proibia um alemão casar com uma judia, ou proibia um judeu casar com uma alemã. Proibia. Uma alemã, se tivesse um relacionamento com algum judeu e fosse pego em flagrante, essa mulher alemã, ela era marginalizada, ela era solta na rua, com cartaz, com palavras de baixo calão, como sou uma porca, me envolvi com um judeu, certo? Às vezes até nua, ela era escorraçada pela rua, ela era totalmente marginalizada, certo? E em 1938 foi criada a Noite dos Cristais. O que é isso? A Noite dos Cristais é interessante. Gente, os nazistas simplesmente autorizaram os alemães a invadirem todos os apartamentos dos judeus conhecidos, a saquearem suas riquezas, a quebrarem suas lojas, a saquearem as riquezas de suas lojas. Como eu disse a vocês, os judeus eram bem-sucedidos. Os judeus, em toda a história dos judeus, onde eles fixam no lugar, eles têm o dom do comércio, eles se desenvolvem muito rápido, e os judeus eram muito ricos. Então as pessoas começaram a saquear as lojas e saquear todas as riquezas dos judeus. Isso entrou para a história com o nome de Noite dos Cristais. 5.700 estabelecimentos judaicos, entre eles 267 sinagogas. Sinagogas são os templos religiosos dos judeus, depredados como um prenúncio do posterior Holocausto. O Holocausto é o que, gente? É a tentativa de extermínio do povo judeu pelos nazistas. O Holocausto foi quando Hitler matou quase 6 milhões de judeus, tentando exterminar essa raça. Isso é chamado de Holocausto, certo?
diferente de antissemitismo. Antissemitismo é um ódio e perseguição aos nazistas. O Holocausto é a concretização do antissemitismo, onde Hitler chegou a matar quase 6 milhões de judeus nos campos de concentração, certo? Nos campos de concentração, certo? Está aqui, ó, algumas imagens do antissemitismo, do ódio que Hitler tinha dos alemães. Aqui o que eu falei de uma mulher com um cartaz dizendo: sou uma porca, dormi com um judeu, certo? E aqui tem alguns cartazes, olha, alemães, não comprem dos judeus, tá vendo? Fora judeus. Aqui, Noite dos Cristais, ó. Aqui é o hashtag, o parlamento alemão sendo incendiado, certo? Olha o Holocausto, a imagem. Gente, isso aqui são judeus mortos no Holocausto, nessa tentativa de extermínio, onde quase 6 milhões de judeus foram mortos. Tem muitos filmes interessantes que vocês poderiam assistir. Tem O Menino do Pijama Listrado, tem O Pianista, certo? Tem A Lista de Schindler, que vocês podem assistir, que fala um pouco sobre isso, certo? Olha para você ter ideia essa imagem aqui, ó. Os médicos nazistas examinando os judeus. Os judeus eram usados como cobaias para experimento nazista, certo? Hitler criou uma ciência lá chamada eugenia, onde ele tentava provar que os judeus eram geneticamente inferior, certo? Geneticamente inferior. Olha para isso, parece ossos, e são ossos, certo? Quando os aliados chegaram na Alemanha na Segunda Guerra, gente, eles não acreditaram quando viram pessoas, pareciam caveiras ambulantes, certo? Aqui eram fornos nos campos de concentração, onde os judeus eram cremados. No filme O Menino do Pijama Listrado, deixa bem claro isso. Mostra a criança, sente o cheiro e pergunta ao pai, que é um oficial do exército, que cheiro era esse. Aí o pai dá lá uma desculpa para disfarçar, porque eles moravam perto de um campo de concentração, porque milhares de judeus eram mortos na câmara de gás e jogados nesses fornos aí, quando não eram enterrados em covas coletivas, certo? Bom, aí continuando, ó, a mesma coisa do fascismo, doutrinação através da educação e propaganda, ou seja, através da educação e da propaganda era colocado coisas na cabeça dos jovens, das crianças, para adorar o regime nazista. Criação de obras públicas, investimento na indústria bélica. Eu disse a vocês que todo governo totalitário, principalmente o nazismo e o fascismo, são governos belicosos, que prevalecem, que enaltecem a guerra. A indústria bélica é a indústria de armas. Criação de leis trabalhistas. Você lembra que Mussolini criou a Carta del Lavoro? Certo? Hitler também vai enaltecer os trabalhadores, para poder controlar esses trabalhadores, certo? Expansionismo militar, anexação da Áustria. A Áustria, Hitler dizia que fazia parte do espaço vital. O espaço vital era a anexação de territórios, onde na visão de Hitler tinha alemães, tinha povo da raça ariana, e esse povo da raça ariana tinha que estar juntos, todos vivendo no mesmo território. Hitler dizia que a Áustria também era ariana, então Hitler invadiu a Áustria. Hitler invadiu a Tchecoslováquia, só que Hitler invadiu a Tchecoslováquia, uma região chamada de Sudetos, S-U-D-E-T-O-S, Sudetos. Hitler primeiro invadiu só essa região dos Sudetos, que era uma região que tinha alemães, mas depois Hitler invade toda a Tchecoslováquia. Gente, observe, Hitler invade a Áustria, Hitler invade a região de Sudetos, na Tchecoslováquia, Hitler vai invadir a Renânia, outra região. Gente, e a Europa não faz nada. As democracias liberais, França e Inglaterra, ficam de braços cruzados, até que o mundo, os Estados Unidos, dão um puxão de orelha na Inglaterra e na França. Vocês não vão fazer nada, reagem. Aí a Inglaterra e a França chama Hitler para uma reunião. Aí vai ser a chamada, não está aqui, mas eu estou falando para vocês, Conferência de Munique. A Conferência de Munique é uma conferência onde Hitler se reúne com França e Inglaterra, e França e Inglaterra diz: Hitler, que é isso, Hitler? Você está invadindo muitos países, vamos parar com isso, rapaz, para, não invade mais não. Aí Hitler: tudo bem, não vou invadir mais não, certo? Não vou invadir mais, tudo beleza, tudo certo. Aí Inglaterra e França saem de lá dessa Conferência de Munique. Quando Inglaterra e França dão as costas, Hitler vai lá e invade a Polônia. É aí que começa a Segunda Guerra Mundial.
É quando Hitler invade a Polônia. Aí França e Inglaterra resolve declarar a guerra a Hitler, certo? Mas aí uma outra história, certo? Está aqui uma mulher chorando de emoção, saudando Hitler, que a saudação, ela levantava a mão para cima e dizia, Hi, Hitler, certo? Era assim que saudava. Mussolini também, a saudação era assim também, certo? Está aqui o desfile dos nazistas, quando eles estão anexando a Áustria, Anschluss é a anexação da Áustria pelos nazistas, certo? E a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, eu disse a você que a ênfase nossa vai ser na Alemanha e na Itália, certo? Na Alemanha e na Itália. O que eu vou dizer aqui para vocês é só exatamente o seguinte, que na Espanha foi o franquismo, certo? O fascismo na Espanha vai se chamar franquismo, e Hitler vai usar essa Guerra Civil Espanhola para testar os seus armamentos que seria usado na Segunda Guerra Mundial. E Hitler, e Francisco Franco, esse cara aqui, ó, ele vai se tornar o ditador espanhol, apoiado por Hitler e Mussolini, e Hitler vai testar as armas dele aqui nessa guerra, que vai destruir a cidade de Guernica. Gente, o que deu um destaque aqui é que essa Guerra Civil Espanhola, ela é destacada no quadro de Pablo Picasso, no quadro Guernica. Ele destaca justamente a tragédia da Guerra Civil Espanhola, certo? Então, pessoal, é isso aí. A ênfase nossa vai ser exatamente só no fascismo e no nazismo alemão, ok? É isso aí, galera. Espanha ou Itália e Alemanha. Nossa ênfase só é nisso aí, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Estudem bastante, reveja. Valeu? Tchau, tchau.